não é final de semana de jogo do Bahia, mas não deixa de ser um final de semana de Bahia para o torcedor do Bahia, né? Acho que seja até importante para nós, né, que a gente tenha esse momento de reflexão, de pausa. Afinal de contas, a gente tá chateado. Os últimos jogos do Bahia no Brasileirão têm sido péssimos e esse contra o Cruzeiro foi catastrófico, humilhante. E o torcedor tem toda a razão de poder ficar chateado e querer se distanciar um pouco, tá? Dito isso, final de semana, Semana Santa, Páscoa, então eu sei que você tá com sua família, tá aproveitando, mas não vamos deixar também, né, de aproveitar esse momento para poder refletir sobre o que tem acontecido com o Bahia. Sobretudo esse vídeo é pra gente extravasar, colocar toda a nossa raiva, frustração do nosso coração pra fora, porque segunda-feira já tem um novo desafio e a gente precisa estar lá tranquilo na Arena Fonte Nova pra incentivar o Bahia, obviamente que esperando que o Bahia também faça parte dele, tá? E mostre que merece o nosso incentivo. Então a nossa parte a gente tá fazendo, então extravase bastante. Inclusive, falar em extravasar, já vou aproveitar aqui, como vocês sabem que é a minha apresentação, nesse primeiro vídeo eu já vou trazer, né, nesse primeiro plantão tricolor, um recorte do Flow Esporte Clube no qual o Caio, ele extravasa, ele chuta o balde, velho, falando sobre esse momento do Bahia, como o Bahia parece que não acordou pro Brasileirão, e é importante porque ele é muito contundente. Eu acho que a gente precisa ouvir, absorver o que as pessoas de fora têm pra falar fora da nossa bolha, e a gente também deixar a nossa opinião. Afinal de contas, é bom lembrar, esse canal aqui não é só um canal de informação, é um canal de opinião e de participação do torcedor. Então, cada um desses temas eu quero muito que vocês participem, que deixem as suas impressões para que eu possa ler também tudo, né, que vocês têm pra colocar pra fora aí nos comentários. Falaremos também sobre Fred, né? Acho que acabou passando batido, mas o Rogério Ceni falou coisas importantes sobre a atuação do jogador, né, na zaga contra o Cruzeiro, porque muita gente, inclusive, crucificou, falou mal, tentou atribuir a ele algumas responsabilidades que eu acho que não é por aí esse caminho, tá? A gente vai discutir isso mais à frente. Traremos também uma entrevista de Marinho Júnior, nosso querido Marinho Júnior do canal do Puco, um abraço para ele, com Lúcio, falando sobre jejum de gols, e não menos importante, aí um momento mais de tranquilidade, de calma, de entretenimento aqui, a gente vai trazer um story de um jogador que eu nem sigo, na verdade, né? Aqui fazendo um compilado de notícias para poder trazer para vocês. Vi isso e achei interessante para poder trazer que ele apareceu vestido de camisa do Bahia, então a gente vai trazer aqui também, e aí vai ser um momento mais de leveza aqui do nosso vídeo. Mas enfim, como vocês costumam ver, né, Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto que não é binha, para mais um vídeo desse canal, o vídeo das 5 horas do seu final de semana, do seu sábado, do seu primeiro plantão tricolor. Já vamos partindo aqui para o que eu falei para vocês, né, a discussão lá do Flow Esporte Clube sobre o jogo do Cruzeiro, e aí o Caio fazendo a sua intervenção bem enérgica sobre esse momento do Bahia. Não avisaram para esse elenco que parece que tá jogando só Campeonato Baiano e Libertadores. Esqueceram que esse campeonato começou. Preciso avisar pra vocês, começou, tá bom? O campeonato tá rolando. E se você terminar com mais gols que o seu adversário, você leva 3 pontos pra casa. Porque não lembraram. De quê? Esse elenco aí. Amarelo. Não lembraram, não, mas tô falando sério. Por quê? Os jogos que o Bahia joga mal, ele perde, como perdeu, foi humilhado pelo Cruzeiro, ou empata de maneira vexatória com combinação em casa. Jogou mal. Agora os jogos que joga bem, também não ganha, doidão. Então tem que se decidir. Quer jogar mal e perder aí? Faz isso aí, mano. Faz aí 10, 12 jogos. Os outros 20 e tantos, se jogar bem como esteve jogando, conquiste as merdas do ponto que precisa. Porque nesse jogo aí fora, jogou merda, jogou mal, goleiro ruim, dinizismo, caralho, beleza. De quê? Ele falou sobre dinizismo, eu vou traduzir pra vocês, porque ele falou isso ao longo do episódio todo, né, desse recorte todo. Quando ele falou sobre dinizismo, ele falou sobre essa questão de o Bahia, mesmo em momentos ruins, como foi contra o Cruzeiro, abraçar esse estilo de jogo. Ok, concordo em partes. Primeiro porque a gente não pode ser hipócrita aqui e vir dizer para o torcedor e se conscientizar de que o Bahia precisa abandonar esse estilo de jogo. Não, definitivamente não. Eu gosto, eu acho que o Bahia tendo um controle sobre o jogo, e na Libertadores ele faz isso muito bem, ele consegue desempenhar bem o seu futebol, né? E quanto mais você tiver com a bola, menos o adversário obviamente tem a bola e menos possibilidades ele tem de te agredir e fazer o gol. Então é uma estratégia boa. O que não é bom é você, como o Diniz, né, em várias ocasiões, adotar esse estilo de jogo, e mesmo quando você percebe que o dia não é para aquilo dali, você querer abraçar aquilo e morrer, né, como foi o Bahia contra o Cruzeiro e em outras ocasiões também. Então, ontem não era dia pra isso, ontem era dia pra chutão mesmo, ligação direta, tentar jogar a bola pra William José, apostar na velocidade. Enfim, eu acho que Rogério Ceni também errou com a escalação, e quero que vocês comentem aí o que vocês acham da fala de nosso querido Caio e da escalação de Rogério Ceni, tá? Sobre o que eu tô dizendo aqui, pelo menos essa é a minha visão, a minha opinião. Foi um jogo horroroso, assim, horroroso, feio demais, o Bahia não conseguiu colocar em prática nada. Inclusive, Bahia é esse que tem esse mesmo estilo de jogo na Libertadores e consegue colocar em prática, consegue, sabe, ter um nível de concentração lá em cima, mas no Brasileirão não consegue fazer isso. Já foi dito por nós aqui no canal, em lives, Rogério Ceni já falou isso, né, nos bastidores, todo mundo já sabe, todo mundo tá careca de saber. Entrevistas coletivas também. Inclusive foi isso que eu perguntei pra ele lá na coletiva no Nacional do Uruguai. E ele falou, Libertadores traz muitas coisas importantes e precisa saber absorver. No Brasileirão parece que nada disso tem sido colocado em prática. Então deixa aí nos comentários o que você acha. Eu achei que a opinião dele foi bem contundente, sobretudo sobre essa questão de tipo, já não é mais início de ano,
O Bahia já deveria ter corrigido essa rota durante o ano que até aqui, até esse momento. Porque, porra, beleza, início de Brasileirão, mas não é início de ano. O Bahia não tá aprendendo, né, os novos erros. Os erros são os mesmos, então já deveriam ter sido corrigidos. Eu já citei um aqui, falta de apetite e de concentração, sabe? Pra não dizer também os erros de escalação de Rogério Ceni. Obviamente que ele tem que fazer essa rotatividade, mas achei que era jogo pra Everton Ribeiro, achei que era jogo, né, pra Ademir também, enfim. A gente sabe também que o Bahia tá contando com peças que são importantes que não estão podendo jogar e que isso atrapalha. Mas, meu amigo, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí que a gente tem que seguir. Falando também sobre Rogério Ceni e Fred, lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo? Acho que passou batido e eu vi muita gente atribuindo, né, alguns erros da defesa a ele. E acho que isso, de certo modo, é sacanagem, velho. Assim, Fred jogou uma partida excepcional quando foi requisitado pelo Bahia e, de fato, na partida contra o Cruzeiro ele não jogou bem, mas ele apresentou algumas coisas positivas que o Rogério Ceni citou e que eu concordo 100%. Então tem que parar com isso de ficar culpando e esquecer isso, velho. Assim, sinceramente é o que a gente tem. Melhor do que improvisar é a gente recorrer a um jogador que tá em curva, né, ascendente e conscientizá-lo, treinar, reforçar que qualidade ele tem. Então vou colocar aqui porque passou batido e eu acho que é uma reflexão importante. Dentre as reflexões que ele fez ontem e o reconhecimento da péssima partida, esse aqui ele tem toda a razão também, tá? Eu sei que é difícil falar individualmente em momentos de derrotas assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho do jovem Fred, que fez a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Sim. Como é que você avalia? É difícil você avaliar um defensor quando o jogo vai 3-0, mas analisando friamente o jogo dele, acho que ele teve personalidade, jogou, teve bons passes, bolas longas que a maioria dos jogadores tirariam para a lateral, ele tentou dar o passe, é um jovem promissor. Eu acho que não tem absolutamente zero culpa dele individual no jogo, né? Nosso erro foi um jogo coletivo e a responsabilidade é toda nossa. Ele já fez 2 jogos, acho que com a gente, se eu não me engano, entrou no Campeonato Baiano, depois começou jogando um jogo de Campeonato Baiano, tem como característica principal a construção, vai se desenvolver, tem 18 anos apenas, né? Infelizmente nós perdemos 2 zagueiros por um período maior do que que é o Canu, que fez uma cirurgia hoje, a gente deseja uma breve volta ao gramado para ele, e o Gabriel, que nós perdemos já há algum tempo e ainda vai mais 1 ou 2, 3 semanas no máximo para ter também uma opção dele de volta. E é nesse momento que aparece a oportunidade para os jovens, e ele vai continuar, vai estar com a gente e, se preciso for, vai jogar outras vezes. Hoje foi o todo que não funcionou, não tem absolutamente nada a ver com a participação individual no jogo que ele teve hoje. Pô, certíssimo, assim, eu não concordo com o Rogério Ceni em algumas coisas, especificamente eu concordei 100%, tá, com o que ele falou aí. Acho que a gente não tem que atribuir essa responsabilidade ao garoto, inclusive acho que ele teve muita personalidade, jogou no Mineirão, jogou contra o Cruzeiro e teve personalidade. Eu consegui enxergar essas virtudes dele. Agora, de fato, errou muito, né, o coletivo não ajudou, tiveram algumas bolas que ele recuou ali para Ronaldo que realmente, inclusive na hora do pênalti, que eu acho que foi uma responsabilidade que ele pode dividir com o próprio Ronaldo. Mas assim, definitivamente não foi o culpado e a gente precisa acelerar o quanto antes a volta de Gabriel Xavier, tá? Dá pra observar aí que o Rogério Ceni realmente até chegou a respirar mais fundo quando falou de Canu, porque era um dos jogadores mais importantes, né? E quem diria que a gente falaria isso de Canu, e com todo o merecimento do mundo, tá? Mas é isso, meus amigos. Quero que vocês também falem aí o que vocês acharam da partida de Fred, se vocês concordam com o Rogério Ceni, assim como eu também concordo, e quero saber as impressões de vocês, se vocês manteriam ele para as próximas partidas, até que realmente o Gabriel Xavier, que é um jogador mais completo, mais experiente, esteja à disposição. Vamos lá, também vou trazer aqui para vocês o que eu falei com relação a Lúcio, né? Você é um dos artilheiros da equipe, mas está passando por uma seca de gols, né, como a gente costuma dizer. Como é que tem sido esse momento para o Lúcio Rodrigues? No, bueno, obviamente que para un delantero es difícil no poder convertir, pero bueno, se sabe que son rachas, obviamente que uno siempre quiere ayudar al equipo, en este momento no se está dando, pero sabemos que podemos revertir esta situación con el plantel que tenemos y el grupo humano que se formó. É isso, né, velho? Ele já tem buscado aí a melhora dele fora de campo com o seu novo psicólogo, né? A gente já trouxe matéria aqui sobre isso e eu acho que, pô, a gente precisa incentivar. Ele é um cara tão aguerrido, velho. Eu lembro das partidas que ele jogou pela Libertadores, por exemplo, fora outras, né? Mas essa de Libertadores me chamou bastante atenção, sobretudo a do The Strongest e algumas outras partidas, que ele realmente foi um cara de 1000 pulmões, assim, correu, tentou,
brigou, em várias ocasiões, inclusive, mesmo jogando pelo Brasileirão, é um dos que pouco fazem isso, assim, em momentos de tensão ali, que todo mundo apaga, ele vai, tenta correr e tenta desarmar. Obviamente que o atacante vive de gols e ele tá nesse jejum, né? Mas não acho que seja nada muito absurdo pra gente poder crucificar o cara e, sabe, escantear e não, né? E que a torcida precisa cobrar. Ela precisa cobrar, obviamente, os gols e tudo mais, mas, pô, estão apontando o cara como se ele realmente fosse uma grande catástrofe, que tem que ir pro banco, que o William José tem que jogar. Porra, eu não acho que o William José seja titular nesse time do Bahia. Enfim, meus amigos, chegando aí nessa última notícia aqui do nosso plantão tricolor. Não é uma notícia, né? É só uma curiosidade. Só pra gente poder... Porque o clima fica muito pesado quando a gente começa a falar desses problemas do Bahia, né? Mas irreverente, né, velho? Inclusive, eu nem sigo o Danilo aí, vou passar a seguir pra ver se a gente consegue ver ele aparecendo mais vezes com a camisa do Bahia. Quem não sabe, ele é baiano, né? Passou pelas categorias de base do Bahia e passou mesmo, né? Deveria ter jogado mais e a gente poderia ter aproveitado, né? Mas, enfim, tomara que essa não seja uma máxima para os próximos anos. Mas passou, depois jogou por uma outra equipe daqui, foi dispensado, acabou indo pro Palmeiras lá, se desenvolveu muito bem e hoje tá jogando na Inglaterra, né? No Nottingham Forest. E é um cara que, porra, se ele tivesse, meu amigo, voando do jeito que está jogando pelo Bahia, seria fundamental, né? Então só uma curiosidade aí, apareceu ali com a camisa, né? Respeitando sempre o Sport Clube Bahia, não esconde as origens, né? Baiano como é e torcedor do Bahia, fazendo aí as honras de levar para os 4 cantos do mundo o nosso Sport Clube Bahia, servindo aí também como torcedor do Sport Clube Bahia. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham ficado muito bem informados, sobretudo que vocês tenham gostado dos temas que a gente trouxe aqui, das reflexões. E aproveite, velho, aproveite bastante, abra seu coração, converse aqui nos comentários, a nossa comunidade está aqui, vamos respeitar as opiniões dos outros. É um momento delicado e o que o torcedor do Bahia vai aproveitar, né? Para poder extravasar, como já falei, para limpar o coração, para poder ir com muita esperança e com muita vontade de torcer pelo Esquadrão na segunda-feira e que o Bahia também colabore bastante para que a gente possa sair de lá com um triunfo e mais feliz. Beleza? Sempre é hora de poder dar a volta por cima. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Deixa aquele likezão para poder ajudar. E se, né, alguma coisa não ficou do seu agrado, coloque bem nos comentários para nos ajudar a crescer e a melhorar cada vez mais aqui o nosso canal. Beleza? Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?